Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história do Peter Keller e sobre tudo que aconteceu com ele num período de 8 anos. Eu já vou deixar aqui um aviso para vocês ficarem até o final, porque eu vou querer saber de vocês o que vocês acham dessa história. Eu realmente quero saber a opinião de cada um de vocês, porque eu não sei o que pensar sobre isso, então fiquem até o final. Mas antes da gente já pular para a história, eu já vou pedir para vocês deixarem aqui o like de vocês, já se inscreverem no canal, que ajuda a gente a crescer bastante e trazer ainda mais histórias para vocês. Ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Bom, vamos para a história. E como eu falei, essa história do Peter Keller, ele morava com a esposa dele e a filha dele. A esposa dele tinha por volta de 41 anos também, a idade que ele tinha também, né, em 2012. Eu não sei ao certo se ela tinha 41 anos, mas ela estava ali na mesma faixa etária, né? E o nome dela era Lynette Keller e a filha deles, que se chamava Kaylin Keller. E ela tinha 18 anos, ela tinha acabado de ser aceita numa universidade, então no final do verão ela iria para a universidade, no final daquele ano, né? E, enfim, tudo aconteceu mais ou menos no dia 22 de abril de 2012, foi quando um dos vizinhos da família Keller viu algumas partes, né, da casa dos Kellers que estavam com fumaça. E ele logo já chamou os bombeiros para irem acessar a situação, para ver o que estava acontecendo. E os bombeiros chegaram muito rapidamente. E assim que eles chegaram, eles já notaram, né, com todos os focos de fumaça que estavam saindo da casa, eles tinham certeza que aquilo era um incêndio criminoso. Então, com isso, eles logo entraram na casa, assim, eles viram que em algumas partes da casa, principalmente perto do fogão, tinham algumas latinhas que eram latinhas de gás, né, latinhas de tinta, coisas que explodiriam se estivessem muito próximo ao calor ou ao fogo, coisa assim. Então, com isso, os bombeiros logo já chamaram a equipe de SWAT, né, que é a equipe especializada lá com bombas, enfim, para situações perigosas dessa forma, e eles já entraram na casa e eles já, né, desfizeram de todos os perigos ali, eles já cuidaram ali, né, de todas as situações que eram muito perigosas para os bombeiros. E assim, quando eles entraram na casa, eles não tinham visto muitas coisas, né, porque quando eles viram todas essas latinhas próximas a focos de fogo, eles logo saíram da propriedade. Enfim, quando os bombeiros entraram, eles já apagaram ali aqueles focos de fogo, eles puderam ali, né, de fato, ir pelo resto da casa. E quando eles chegaram nos quartos, eles se depararam com uma situação assim muito assustadora. Tinham duas mulheres mortas dentro da casa e um cachorro também. Então ali a Lynette e a Kaylin, elas foram encontradas, elas haviam sido baleadas na cabeça, assim, foi um tiro fatal realmente, e o cachorro da família também tinha sido baleado fatalmente. Mas antes da gente pular, né, para como tudo isso aconteceu, eu quero voltar um pouco ali no tempo, por volta de 2003, por aí, que foi quando o Peter Kelly ele começou uma nova aventura na vida dele. Algo que ele sonhou, né, de acordo com ele mesmo, a vida inteira. Desde os tempos de adolescência dele, ele sempre sonhou em fazer isso que ele estava prestes a começar a fazer. Então ali, né, ele sempre teve uma paixão muito grande em fotografar as coisas, em filmar e se filmar, né, fazendo isso. Então, assim, realmente foi uma coisa de família, né, que eles faziam muito, e isso eu vejo muito que é em relação à família americana, eles sempre gostavam muito, né, gostam de filmar sobre a vida deles para ter como memória e assim vai. E era isso que o Peter fazia com a família dele também. Então ele e a Kaylin, né, que é a filha dele de 18 anos em 2012, eles sempre se filmaram muito, eles sempre foram uma família muito unida, pelo que parecia, né? Ele era um ótimo pai, ele era realmente, assim, muito conectado à filha dele. Eles gostavam muito de fazer filmagens juntos, eles gostavam de atirar, né, fazer tiro ao alvo, eles gostavam muito de sair e ir pra acampar e assim vai, né, tipo, é aquele estilo de vida americana que você olha por fora e sempre sonha com, assim, sabe, aquele ideal de vida americana. Então, era essa vida que eles tinham, né, praticamente. Então, foi quando, em 2003, o Peter, ele começou a
fazer muita escalada pela floresta em volta ali de Washington. Eles vinham, na verdade, de Seattle, né, onde é filmado Grey's Anatomy, para quem gosta. Então, ali naquela área, né, uma área muito chuvosa, muito fria, muita neve, mas tem muita área de floresta, né, muita área florestal. Então, ele pegava e ele ia para as caminhadas dele na floresta junto com o cachorrinho deles, né, o cachorrinho da família. E ele sempre ia com esse cachorro nessas áreas para essas caminhadas longas, e ele passava o dia inteiro longe. E assim, ninguém realmente sabia o que eles estavam fazendo, por que ele passava tantas horas longe. Normalmente ele ficava de cerca de 14, 16 horas, né, nessas montanhas, andando por aí, assim, pelo menos é o que a família dele pensava. Mas de fato, o que ele realmente estava fazendo, ele estava construindo um bunker. Então ele estava ali, né, cortando as árvores, ele cortava árvores gigantescas, assim, árvores que já estavam lá há mais de 50, 100 anos, assim, sabe? Então era realmente árvores muito grandes. E ele cortava, assim, árvores gigantes, ele tirava o casco da árvore, ele usava, né, aquela madeira para construir o bunker dele, que era para sobreviver, né, para caso viesse o fim do mundo, ele tinha um lugar para poder ir. Então ele tinha estoque de comida, ele tinha estoque de Coca-Cola, ele tinha estoque do chocolate favorito dele, ele também tinha estoque de Gatorade. Então, assim, sabe, ele tinha estoque de absolutamente tudo. Então, durante esses 8 anos foi isso que ele fez. Ele construiu um bunker, né, que era meio subsolo, só tinha entradinha, assim. Vou colocar a foto aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas, assim, realmente era só a entrada e era um buraco na terra mesmo, onde ele construiu 2 andares para ele poder morar. Então, o andar de baixo era onde ele mantinha o estoque dele, que daria para ele sobreviver ali até a questão de 6 anos, se fosse necessário, assim, sabe? E no andar de cima era onde ele tinha praticamente uma cozinha, onde ele também tinha a cama dele, e assim, era realmente, assim, era super preparado caso ele precisasse morar na floresta. E o que é mais maluco, assim, é que ninguém da família dele sabia que ele estava fazendo isso. Eles tinham, assim, uma leve desconfiança que ele estava construindo um bunker, porque ele comentou aqui e ali, né, durante o decorrer desses anos, de que ele poderia ter um bunker em algum lugar, que talvez ele estivesse construindo alguma coisa, né, que ele pudesse ir caso o apocalipse acontecesse, né? Mas, assim, de fato, ninguém sabia onde era, como era, ninguém nunca tinha ido visitar. Realmente, ninguém tinha ideia, assim, a família dele não sabia, a esposa não sabia exatamente os detalhes, né? Ela sabia que ele tinha um bunker, mas ela não sabia os detalhes de onde era, de como chegar e assim, como que ela poderia andar até lá e assim vai. E o pai dele também não sabia, enfim, ninguém sabia de fato, né? E uma das coisas, né, que é interessante a gente saber também é de que a Lynette, a esposa do Peter, ela tinha tido um acidente no trabalho, onde ela tinha tido um acidente muito grave com a coluna dela. Então, ela teve, assim, um ferimento absurdo. Ela estava recebendo dinheiro do governo pela desabilidade dela, né? Porque agora ela não poderia trabalhar. Ela sentia dores crônicas insanas, então ela estava sempre de cama e medicamento. E assim, ela também gostava muito de gravar a vida dela. Então, assim, a família inteira gostava, né? Tanto o Peter, que ele gravou, né, a construção do bunker, ele gravou, assim, ele contando, né, sobre a vida dele. Ele falava, bom, eu tô cansado de ter que trabalhar e dar todo o meu dinheiro para minha esposa, porque daí ela vai gastar tudo, ou eu realmente estou aqui realizando um sonho de infância, construindo esse bunker, eu quero morar nessa floresta. Ele tinha como meta para a vida dele poder morar lá por 10 anos, e depois desses 10 anos, se ele fosse pego, ele disse que ele tinha tido a vida dele assim, satisfeita, assim, sabe? Ele tinha se satisfeito em relação a realizar o sonho de infância dele, que era morar sozinho no meio de uma floresta, sem ninguém, sem ter que dar dinheiro a governo algum, sem ter que ter responsabilidades, né, de contas algumas, ou responsabilidades sobre pessoa alguma, né. Inclusive, ele disse que o sonho, realmente o sonho completo dele seria morar nesse bunker e assaltar bancos e farmácias de acordo com a vontade dele e ficar sem dever explicação a ninguém.
E assim, a mesma coisa acontecia com a Lynette. Ela gostava muito de filmar os dias dela. Então ela era assim uma pessoa muito artística, apesar dela não poder trabalhar, e ela vivia, né, com essa bolsa de desabilidade que ela recebia do governo. Ela tinha ali por volta de $1.400 por mês, pelo que eu vi. Eu posso estar errada, mas pelo que dá a entender ali, né, de todos os históricos dela e assim vai, ela recebia por volta de 1.400 do governo para poder sobreviver, né, dentro das desabilidades dela. Porém, ela sempre quis muito trazer dinheiro para casa. Ela sempre quis trazer um esforço a mais para casa. Apesar dela estar com muitas dores crônicas, ela era uma pessoa muito positiva, muito alegre, muito feliz, junto com a filha dela, né? Assim, realmente eles pareciam ser uma família muito feliz, assim, né? Uma família muito alegre. Então, quando ela estava, né, ali com o passar do tempo, ela estava de cama, mas ela estava sempre fazendo alguma coisa artística com a mão, ou ela estava fazendo um scrapbook, ou ela estava fazendo algumas bonequinhas com a mão, enfim, ela estava sempre fazendo algo artístico com as mãos. Então ela estava sempre tentando vender, né, essas coisas que ela fazia. E ao mesmo tempo que ela fazia essas coisas, ela também gostava de gravar ela fazendo isso, falando sobre a família dela, falando sobre a vida dela, né, sobre todas as dificuldades que ela enfrentava, mas ela sempre enfrentou isso com um sorriso no rosto, sempre muito positiva. E é óbvio, sim, que tinham épocas da vida dela que ela não estava 100% positiva, mas ela estava sempre tentando trazer o lado mais positivo das coisas que aconteciam com ela. Então ela estava ali sempre se gravando, ela falando que ela era muito abençoada por ter um marido tão incrível. Ela sempre dizia que o marido dela sempre dava muito suporte, que apesar dela não poder trabalhar fora, ele tinha um trabalho muito bom, ele mantinha as finanças muito bem. Inclusive ela falava que provavelmente quando eles se aposentassem, eles seriam milionários, com a quantidade de dinheiro que ele fazia, né, que ele trabalhava assim mais ou menos na área de TI por aí, e com as despesas que eles tinham eram bem baixas, né, então assim eles sempre puderam ter ali um ganha-pão ok, um dinheiro colocado ao lado, né, para segurança deles ok. Então assim ela sempre se sentiu muito segura. Ela também queria trazer um dinheiro para dentro de casa, porque ela já mal conseguia limpar a casa, ela mal conseguia cuidar da casa, limpar a casa e assim cuidar da filha deles, né? Apesar da filha deles já estar um pouquinho mais velha, ela já podia cuidar dela mesma. A mãe se sentiu sempre muito culpada, né? De não poder exercer o trabalho dela, né? Exercer a posição dela de acordo com a visão dela, de que uma mãe de família cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido e assim vai. Então, quando ela vendia, né, essas coisinhas que ela criava, né, essas artes que ela criava assim com a mão, ela ficava muito feliz. E assim, ela era uma pessoa muito simples. E até presente de casamento, ela pedia para ele dar umas fitas coloridas para ela, umas fitas mais cintilantes para ela poder fazer as artes dela, né, para ela poder fazer os bonequinhos dela, o scrapbook e assim vai. Então, mas uma coisa que ela realmente falava muito era de como ela era abençoada pelo marido e pela filha que ela tinha. E que o marido dela sempre cuidou muito dela, sempre deu muito suporte a ela, sempre foi muito atencioso, sempre respeitou muito as dores dela. E ele estava lá sempre de prontidão para cuidar dela. Então isso foi uma coisa que ela colocava muito nos vídeos dela, que ela falava muito e com muita veracidade, assim, com muita força nas palavras dela. Ela sempre foi muito direta ao ponto de como o marido dela era o melhor marido que ela poderia ter escolhido. E ela até brinca, né, que ela quase não casou com ele. Ela só casou com ele porque a irmã dela falou que ela não podia perder aquela chance, assim. Porque ela tinha tido vários namorados quando ela era mais jovem. Eles se conheceram com 16 anos e aí durante esse tempo ela tinha um namorado e aí com o passar do tempo eles ficaram 2 anos sem se ver. E nos vídeos dela, ela dizia que ela já tinha perdido total esperança no amor. Então quando eles se reencontraram, né, aos 18 anos, ela realmente viu interesse nele, né? Ela ficou interessada nele,
mas não foi suficiente para, tipo, pensar que ele poderia ser o marido dela ou ser alguma coisa no futuro da vida dela. E assim, com 2 meses de relacionamento, ele já queria se casar com ela. Ele ficava pedindo ela em casamento sem parar, mas ela sempre falava, não, a gente mal começou a namorar, isso não é hora de pensar em casamento, eu sou muito jovem, não vai dar certo, a gente vai terminar em breve, não sei o que, não sei o que. E aí com 3 meses e alguma coisa, assim, 3 meses e algumas semanas, ele pediu ela em casamento novamente e a irmã dela tinha falado, você tem que aceitar, você não vai se perdoar se você perder essa chance. Né? Então ela falou assim, então quer saber, acho que eu vou casar, acho que ele realmente é o homem da minha vida. E desde então, daquele momento, ela nunca mais largou dele, assim, sabe? Eles sempre foram muito parceiros. Mas de contrapartida, né, falando tudo isso, né, toda essa fala dela nos vídeos, a gente também tem o outro lado, né, que nem eu falei agora há pouco, que o Peter, ele se filmava também quando ele estava fazendo o bunker dele. Porém, nesse bunker ele falava, eu estou cansado das responsabilidades, eu estou cansado de ter pessoas dependendo de mim. Quando eu voltar para casa, minha esposa vai tirar todo o meu dinheiro e assim vai. E assim, eu não vi nenhum comentário assim sobre a filha dele, mas o único comentário que eu via foi de que, né, principalmente mais pro final da construção desse bunker, né, depois de 8 anos construindo, 8 anos e meio, ele falava, daqui a algumas semanas eu vou poder realmente concretizar o plano, eu não terei mais ninguém para me preocupar, não terei mais qualquer pessoa atrás de mim, dependendo de mim, e assim vai. E no mesmo vídeo, né, que ele falou isso sobre a família dele, que daqui a algumas semanas ele poderia colocar o plano dele em prática, ele também falou que ele estava muito frustrado com a demora que, né, ele teve, assim, né, no final da construção do bunker, porque teve muitas e muitas e muitas semanas de muita neve, que ele ficou ali mais de 2 meses sem conseguir até chegar ao bunker para poder finalizar a construção. Então ele estava bem frustrado que tinha demorado bastante tempo, mas agora ele estava ficando feliz e animado, que ele já não sentia mais culpa do plano dele e, enfim, que ele estava pronto para colocar esse plano em prática. E isso nos leva até o dia 22 de abril de 2012. O dia 22 de abril de 2012 foi quando o vizinho do Peter acabou ligando para os bombeiros, falando que tinha alguns focos de fumaça saindo da casa, e quando os bombeiros chegaram lá, eles se depararam, né, com incêndio criminoso, na verdade, e também se depararam com os corpos da Lynette, da Kaylane, do cachorro Lino e do gato da família. E todos ali haviam sido baleados com um tiro fatal na cabeça. Mas ninguém encontrou o Peter. Todos estavam à procura do Peter. E quando a polícia eles foram checar, né, todas as evidências ali naquela casa, eles encontraram no escritório dele várias e várias e várias fotos, desde o começo da construção do bunker até o final. E assim, o Peter realmente tinha como esperança que aquele incêndio criminoso, né, acabaria queimando todas as provas de onde ele poderia estar, o que aconteceu, e assim vai. Todos saberiam, né, que ali de fato tinha sido um crime, um homicídio que aconteceu dentro daquela casa, porque não tem como, né, fingir que não tinham levado um tiro na cabeça, mas eles não poderiam ter rastros nenhum de onde o Peter poderia estar. Então, assim, quando a polícia teve acesso, né, a tudo no escritório dele, que ele também havia colocado fogo ali no escritório dele, então quando eles chegaram lá e o fogo foi apagado, o que não havia sido destruído, eles conseguiram usar para poder entender o que estava acontecendo, né, para poder investigar o caso. Então foi quando um dos policiais, ele foi realmente incrivelmente bom com a atenção aos detalhes, né, das fotos, e apenas em uma multidão de fotos, que ele era realmente muito cuidadoso em relação de como ele se filmava, como ele tirava as fotos. Então normalmente as fotos eram daqui para baixo, ele segurava o celular baixo e filmava só o rosto e o topo das árvores. Ele sempre tomou muito cuidado para não filmar as redondezas, né, ali de onde ele estava. Porém, em uma das fotos, um dos policiais, ele realmente conseguiu, assim, com atenção aos detalhes, ele descobriu o local onde eles estavam. Ele tinha, na verdade, ali 2 possibilidades. Então, quando
eles viram, né, um poste de energia bem grande do lado de uma montanhazinha. Eles tinham ali uma noção de onde tinham esses postes de energia com uma montanha do lado, e eram apenas 2 locais ali nas redondezas. Quando eles mandaram um helicóptero para ver, né, onde possivelmente estavam, eles viram que tinha, na verdade, uma chaminé no meio da floresta. E assim, era muito camuflado esse bunker que ele tinha construído. Ele usava lonas, tipo de camuflagem. Ele também usava muitas árvores para poder camuflar ali a região onde ele estava ficando, para ninguém descobrir onde ele estava, né? Porque esse era o intuito dele, poder morar lá por 10 anos sem ninguém saber que ele está morando por lá, né? Então, quando a polícia viu, né, essa chaminé, essa fumaça saindo da chaminé, eles descobriram que ele estava por lá. Porém, eles tinham que tomar muito cuidado com os próximos passos que eles iriam tomar depois de ter descoberto onde ele estava. Quando a polícia estava investigando a casa dos Kellers, eles descobriram vários recibos de armas, de balas, de vários artefatos ali que ele poderia usar contra a polícia e acabar causando, né, perca de vida ali se tivesse um confronto entre ele e a polícia. Então a polícia tinha que ser muito esperta da forma como eles reagiriam a partir de ter encontrado a localização do Peter, né? Porque ali eles já tinham certeza que o Peter era realmente o culpado de tudo que tinha acontecido pelas evidências que eles tinham, né? Então, assim, tinham digitais, tinham, assim, recibos, né, dessas latinhas de gás que ele tinha comprado, e assim vai. Então, assim, eles tinham certeza já que o Peter era o culpado pelo falecimento da filha, da esposa, do gato e do cachorro da família. E como ele já havia desaparecido 2 dias, né, então realmente, de fato, uma pessoa que não é culpada não vai fugir, né? Então, né, voltando para quando a polícia encontrou o Peter, eles estavam de helicóptero, eles jogaram uma bomba de gás dentro desse bunker, né? Eles conseguiram atingir a bomba de gás até lá, mas isso não fez com que o Peter saísse. Depois eles jogaram uma granada próximo ao bunker. Ele também não saiu. Então, com isso, a polícia já estava assim, né, ficando sem ter o que fazer, né, porque já estava para escurecer e eles precisavam tomar uma ação logo. Então, os policiais eles acabaram descendo do helicóptero, né, e indo em direção ao bunker. E chegando próximo ao bunker, eles escutaram um tiro. E ali o Peter tinha tirado a própria vida. Quando eles entraram no bunker, eles viram assim era realmente assim muito grande, assim, o espaço que ele acabou construindo durante esses 8 anos era realmente incrível de ver. Eu vou colocar aqui algumas fotos que eu puder colocar para vocês, mas assim, o bunker tinha 2 andares, ele construiu um local com 2 andares, um para poder fazer o estoque dele e o outro para ele poder morar, assim, sabe? Então, assim, para um homem que construiu tudo sozinho, sem muitas ferramentas, né? Porque o que ele podia levar, ele levava de estoque durante os 8 anos, né? Então, todo final de semana que ele ia, toda vez que ele ia, ele levava ali, o que nem ele falava, uns 20 quilos de comida, 20 litros de bebida ou uma outra ferramenta, né? Mas, enfim, durante a investigação deles, né, vendo todas as provas que eles encontraram na casa do Peter, eles encontraram também uma carta onde ele dizia que se ele fosse encontrado pela polícia, se ele fosse pego a qualquer momento, ele tiraria a vida dele. E foi exatamente isso que ele fez. A polícia acredita que tenha sido muito gratificante a ele poder ter morado na floresta, né, por esses 6 dias, até ele ter sido encontrado da mesma forma que ele sonhou a vida inteira. E realmente ele seguiu tudo de acordo com o plano dele. E assim, o que a polícia não sabe até hoje, né? Os investigadores, os psicólogos que fizeram parte dessa busca toda, né, a ele, tem 2 possibilidades do que possa ter acontecido. Um é que ele tinha uma depressão crônica, então realmente ali ele estava extremamente deprimido e que ele não via saída tanto para a vida dele quanto para a vida da esposa e da filha e dos animais, e que às vezes ele acabou matando todos eles por medo deles viverem uma vida sofrida, por eles viverem uma vida que
ele em si não estava feliz com, sabe? Ou que esse planejamento, né, de 8 anos realmente tenha sido algo psicótico, alguma, né, esquizofrenia, foi colocado a pauta, né, que talvez ele tinha esquizofrenia, foi colocado a pauta que ele era um psicopata, um sociopata e assim vai. E o que é bem estranho, que um dos vídeos, né, que ele comenta, nossa, como eu cheguei tão longe, como que eu me tornei essa pessoa, deve ser porque eu sou muito feio, eu sou horrível. Então, assim, tudo que ele se referia à beleza dele, que ele se achava um homem muito feio, que ele se achava uma pessoa horrível. Aí teve uma certa parte que ele culpou a criação dele, né, como ele cresceu, que não foi uma família estável, que ele não teve uma boa família e assim vai. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que foi um ataque psicótico, um ataque de depressão, que ele estava, né, com essa depressão crônica que acabou levando ele a não querer deixar a família dele num mundo de sofrimento, mas ele queria continuar vivendo? Ou ele realmente era um psicopata que só queria realmente viver sozinho no meio da floresta, sem absolutamente ninguém? Então eu quero saber de vocês aqui a opinião, a depressão ou psicopatia? Não sei. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês quiserem ver algum outro vídeo nesse estilo, ou se vocês quiserem dar sugestão de vídeos também, serão muito bem-vindos. Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar ver o comentário de vocês. E, enfim, se vocês gostaram, já deem um like, já se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.